Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 46. Versículos 3 e 4. Profeta Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Oremos. Muito bondoso Pai, aqui estamos nós, Senhor, alegres, porque estamos debaixo das tuas asas poderosas, sendo cuidado e sendo protegido por ti aqui na tua casa como teu povo. Nesta hora, Senhor, da entrega da tua mensagem, nós confiamos em ti e por isso pedimos que tu ilumines a cada um daqueles que vão ouvi-la, para que possam entendê-la e principalmente colocar em prática no dia a dia da sua vida. Tem compaixão do teu servo, ungindo-o para que ele traga a tua mensagem exatamente como tu queres. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. O Deus que nos carrega desde o ventre materno até o último dia, é o mesmo Deus que nos salva. Esta semana nós tivemos uma experiência, todo mundo teve uma experiência que eu não lembro durante toda a minha vida ter tido. Eis que morre uma anciã de 96 anos, conhecida do mundo todo. E pelas falas de cada um dos poderosos e de cada um dos populares, admirada por todos. Nunca se viu tanta unanimidade. Exceto os ayatolás, que não deram nenhuma palavra, mas todos nós sabemos a razão. Eles estão do outro lado das trevas. Todos deram uma palavra de elogio e admiração à Rainha Elizabeth II, que é era a chefe da Igreja Anglicana. Nunca escondeu o fato de ser protestante. Mas mesmo assim, com a sua sabedoria,
conseguiu, inclusive, fazer com que a monarquia inglesa, um regime até odiado em algumas partes do mundo, fosse admirado que tivesse audiência, e ainda está tendo audiência durante todos esses dias. Isso me fez pensar sobre a providência divina na vida de cada um de nós. O texto que nós lemos diz: Deus se dirigindo ao seu povo, Deus se dirigindo a nós e dizendo: desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei para carregar. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A beleza do ancião ou da anciã na sua avançada idade é algo que nos alegra. Vê aqui a irmã Terezinha, a irmã Anunciada, a irmã Maria da Luz, alegres, bem trajadas, e a gente sente a alegria delas em estar na igreja, é algo que nos contagia. Aquele que de fato é servo de Deus, ele fala pouco, desde a mocidade. Porque ele aprende na palavra de Deus que nós devemos ouvir mais do que falar. Mas é quase que a maioria dos anciãos que levam a sua vida aos pés de Deus, que nós notamos que geralmente falam um pouco. Por quê? Pesam as suas palavras. Sabem o valor da palavra dita, porque durante todos os seus anos, muitas experiências foram vividas e somadas para terem esta sabedoria. Seus cabelos ganharam um toque diferente na sua cor. Hoje, com muito carinho, as suas frontes são beijadas, suas mãos são acariciadas. E a igreja se comove e agradece a cada um dos seus irmãos por terem abençoado a igreja por muitos anos. É muito importante isso. Deus, nosso Deus, é um Deus de propósito. Se Ele nos conserva em idade avançada e nos permite e nos dá mais oportunidade de mais anos com a convivência dos irmãos, nós devemos, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, testemunhar
eloquentemente a bondade de Deus, em vez de ficar reclamando da vida. Eu lembro que no início do meu ministério, o meu primeiro pastorado foi na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, substituindo o reverendo João Dias. No primeiro dia, o pastor sempre fica lá na frente, comumente, apertando a mão de cada irmão. E apertando a mão de um diácono já em mais avançada idade. Para mim, hoje, ele tinha 60 e poucos anos. Talvez mais de 10 anos menos do que eu tenho hoje. E eu nunca esqueci do mau testemunho daquele irmão nas suas palavras. Ele não pesou as palavras. E ele não pesava as suas palavras porque essa afirmação dele era conhecida por todo lá. Quando eu apertei a mão dele, disse: diácono, eu aprendi com o passar dos anos a não dizer o nome quando vou dar o testemunho de alguém que de fato não é elogioso. Durante toda a minha vida, por inexperiência e ignorância, eu dava o nome também daqueles. Então, como vai? Aí ele olhou para mim com um olhar simpático, para que eu sentisse que ele estava satisfeito comigo. Disse: pastor, o senhor é muito jovem. Eu tinha 26 anos. Eu vou ensinar uma coisa ao Senhor. Quando o Senhor falar com pessoas da minha idade, o Senhor não pergunta como vai. O Senhor pergunta onde lhe dói. Que falta de gratidão, né, meus irmãos? Falta de gratidão, porque aquele que está nas mãos do Senhor, até as dores são vividas sem murmuração, sem reclamação. Pois é, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que a idade avançada do ancião ou da anciã deve testemunhar de uma forma eloquente da bondade de Deus. Por quê? Porque Ele é o doador da vida. Hoje de manhã nós aprendemos que Ele é o doador da luz. Ele é a fonte da luz. E por isso Ele é a fonte da vida. Veja o que a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós aprendemos ao longo da nossa experiência com Deus que não há nenhuma condição de alguém estar satisfeito com a vida se Deus não está nele. Porque o que nos deu vida foi o sopro de Deus. E é o sopro a única coisa que pode nos satisfazer, prestem bem atenção. A única coisa que pode nos satisfazer é o sopro de Deus em nós. Nada mais pode satisfazer a nossa alma, porque ela é o produto
do sopro de Deus nas narinas do homem, o fôlego da vida. Só temos vida, e vida em abundante, tendo Deus em nosso coração. O salmista diz no Salmo 8, 4, 7 sobre nós: que é o homem, Senhor, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Mas Deus é bom, faz tudo isso sem merecermos. O profeta Jeremias, no capítulo 27, versículo 5, ele diz, Deus diz: eu fiz a terra, fiz o homem, fiz os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Aquele que andar no meu santo caminho. No Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 24 a 26, nós lemos: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A primeira lição que nós, como filhos de Deus, aprendemos aqui, a partir do texto e dos contextos bíblicos, é que a longevidade é bênção do Criador. É bênção de Deus, não é carga. A não ser que você não tenha se convertido e tenha carregado durante toda a sua vida a carga dos seus pecados sobre os seus lombos. Mas o texto básico diz que Deus carrega esta carga desde o nosso ventre materno. Quando Deus nos dá longevidade, Ele tem um propósito para a nossa vida. Por isso que o cristão, aquele que de fato recebe o jugo suave de Cristo, durante toda a sua vida, até o seu último dia, ele frutifica. Aqui nós temos, inclusive nós lemos nos nossos textos de Jeremias 33, o testemunho do rei Ezequias. Depois que ele recebe a sentença de morte, ele ora, chora, pede a cura, e Deus responde à sua oração, acrescentando-lhes mais 15 anos de vida. Em 2 Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6, nós lemos: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração
e vim as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Jó, um homem temente a Deus, teve durante a sua vida muitas provações, mas teve paciência. É uma qualidade que todo servo de Deus deve ter, e a Bíblia o tempo todo admoesta para que tenhamos paciência. E Jó é o nosso exemplo neste quesito. Depois de muitas provações, Deus deu mais 140 anos de vida a Jó. E Jó viu filhos, filhas, filhos e filhas dos seus filhos, e acompanhou cada um até a 4ª geração, é o que diz a palavra de Deus. Então, viver uma vida longa, meus irmãos, viver uma vida longa é colher das mãos do nosso Deus. Colher das mãos do Criador as suas maravilhosas bênçãos. Quantos anos de vida que nós levamos neste mundo são anos de vida carregados nas mãos de Deus, sem nos afastar das mãos de Deus, sem sermos dissimulados, vir à igreja, cantar hino e depois ir para um motel? Vir à igreja, cantar hino e depois ir assediar? Vir à igreja, cantar hinos e orar e depois ir pecar? Mas viver uma vida constantemente na presença de Deus é bênção. Por isso que o ancião deve ser testemunha, deve ser uma inspiração para que todos possam olhar a sua vida e ver na sua vida a manifestação da bondade de Deus. Em segundo lugar, a idade avançada do ancião ou da anciã nos mostra a transitoriedade da vida terrena. Lembrem que para mim parecem ontem. Eu posso visualizar claramente, talvez até ouvir e lembrar da fisionomia daquele diácono me ensinando aquela asneira. Não pergunta como vai, mas onde lhe dói. Como é transitório? 26 anos significa há 51 anos. É muito rápida. Ontem Silas Filho estava dizendo para mim, pai, eu aprendi, eu agora entendi o que o senhor disse, que a gente não pode perder tempo. A gente tem que fazer tudo e mais alguma coisa com o tempo que a gente tem. Porque ele passa rápido. Eu acabei de falar com Suzy e me assusto como ela está grande. Eu lembro dela criança. Então, é assim a vida. Meus filhos têm apenas 33 anos.
graças a Deus, já está observando como o tempo passa e passa rápido. Então, não tem lugar para tergiversação. Não tem lugar para perder tempo com tolices desta vida. Então, urge que entremos no campo de batalha. Por causa de tudo isso. Porque a nossa vida é passageira. Porque os nossos dias de vida aqui na Terra é passageiro. A vida é um sonho passageiro, interrompido pela morte. Tudo isso por causa do pecado. Essa foi a sentença. A sentença que Deus deu ao homem porque não obedeceu às suas palavras. Deu ao homem e à mulher. Em Gênesis 2,17, nós lemos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte é a causa do pecado. No versículo 3:19. Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Lendo a Bíblia e a história da humanidade, só pode concordar com o que nós lemos na Bíblia. Nós podemos observar a vida humana sendo reduzida gradativamente. À medida que aumenta o pecado da humanidade, mais a vida humana tem sido reduzida. Nos primeiros capítulos da Bíblia de Gênesis, nós vemos homens durando 800, 900 anos. A partir de Gênesis 6, nós vamos encontrar a idade do homem, a vida do homem sensivelmente reduzida. Vamos encontrar o pai da fé vivendo apenas 165 anos de idade. 165. Vamos lá ler o Salmo 90. Moisés cantando o Salmo 90. Ele diz que a vida humana dura 70 ou 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. O apóstolo Paulo registra o cumprimento do horrível causador da destruição da vida, que é o pecado. Quando em Romanos 6:23 ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a nossa
passagem por esta vida é muito rápida, é muito veloz. Então é preciso que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida. E nós só vamos entender o propósito de Deus na nossa vida se nós andarmos na presença dEle. Se nós andarmos com Ele. Se nós tivermos o Espírito dEle dentro de nós. Todos nós que lemos com atenção a história e principalmente a história da Inglaterra, sabemos que a rainha Elizabeth II sabia qual era o propósito de Deus ter acrescentado tantos anos à vida dela. E o que me tocou durante tudo isso, de admirar toda a trajetória dela como a serva de Deus, foi a sabedoria. De viver até o último dia da sua vida no trono. Ela podia ter abdicado em favor do príncipe Charles. Mas ela sabia quem era o príncipe Charles. Que não tinha a sabedoria dela. Não tinha compromisso com a igreja de Cristo. Tanto que uma das primeiras declarações dele, ao sentar no trono, foi que amava todas as religiões. Está querendo fazer política para ser também unanimidade, mas ele jamais será unanimidade, porque a unanimidade da Rainha Elizabeth II não foi construída por ela, foi construída por Deus através dela. Pelo seu testemunho, em cada momento da sua vida. Jó, no capítulo 7, versículos 6 e 7, ele fala sobre a vida. E ele diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. O apóstolo Tiago. Nos alertando. Vós não sabeis, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é o que vai acontecer com a vossa vida. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, meus irmãos, diante destas solenes verdades, Deus está nos alertando. Nós somos alertados a aceitar se somos escolhidos, Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e deixar que Ele domine a nossa vida. E que sejamos um servo sempre à disposição da sua vontade. Quantos ouvem às vezes pregações
leitura da palavra de Deus a vida toda. Mas termina os seus dias. Chegam ao ocaso da sua existência, sem nunca terem sido satisfeitos completamente, sem nunca terem ficado satisfeitos completamente, porque não conheceram de fato Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por não terem seguido uma vida de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina muita coisa. E ele nos ensina a como andar nesta vida muito tempo. O apóstolo Paulo viveu 100 anos. Como andar nesta vida por muito tempo? Feliz. E acabar os dias da sua vida feliz. É isso que ele conta para Timóteo, já no ocaso da sua existência, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Quando ele chega ao fim da jornada terrestre. Esta é a experiência que o apóstolo Paulo conta para o seu discípulo, um companheiro de jornada mais jovem que vai continuar. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quanto amam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A idade avançada deve ser um testemunho da transitoriedade da vida e da beleza da eternidade para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Terceiro ponto. A idade avançada do ancião ou da anciã nos diz que ainda na velhice, se nós de fato somos aqueles os quais o Senhor coloca a mão nos seus ombros e por baixo dos seus braços, como está escrito em Levítico, e os carrega, apesar dos anos. Paulo, apesar dos 100 anos, ele continuava frutificando. São aqueles que, de fato, cuja longevidade é uma bênção de Deus, continuam frutificando. Continuam dando fruto. Para aquele que é longevo, viveu muito tempo, tem fé em Deus, ele não se preocupa com a velhice, porque ele sabe que Deus vai o manter vivo enquanto precisar dele vivo. Portanto, ele nunca será
um inútil, que não serve para nada, jogado num canto, ele sempre será um combatente a frutificar. Moisés, aos 80 anos, Deus lhe deu uma missão muito importante: libertar o povo do cativeiro egípcio. E trabalhou, frutificou até o último dia da sua vida. Davi, por volta dos 100 anos, estava escrevendo o Salmo 23. Então, é por isso que é tão lindo, porque ali o Salmo 23 é a soma de toda experiência de Davi, procurando andar no caminho do Senhor, na vereda da justiça, tendo seu coração cheio de Deus. João, o apóstolo João, quando escreveu as suas cartas, e com todo o amor do mundo, ele começava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele já tinha mais de 100 anos. Temos, meus irmãos, a maravilhosa experiência de ver as igrejas onde a maioria dos seus membros são idosos, serem igrejas fortes presencialmente na cidade em que estão, igrejas fortes presentes no território nacional e no mundo, através de contribuição de missionários, igrejas cujas as receitas são as maiores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é Deus abençoando para que a história dela, a história da igreja, continuasse registrando feitos dos seus filhos na sua velhice. O salmista, na velhice, ele escreve: sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, por causa da minha velhice, por causa das minhas cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. Este é o sentimento. É o sentimento do servo de Deus, de querer recuperar o tempo que perdeu durante a sua existência, anunciando às gerações futuras e sonhando para que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e todas as gerações futuras sempre sejam povoadas de pregadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Salmo 92, versículos 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Prestem atenção, a sentença é seguinte: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Isaías 40, 30, 31. Prestem atenção. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é a explicação porque muitos idosos, mesmo depois dos 75 anos de idade, ainda trabalham 3 expedientes. Porque a força não é a força puramente física. Essa força física que se esvai, Deus acrescenta a força espiritual. É inspirador, meus irmãos, sabermos disso, que até já quando velhos, avançados em dias, podemos ser úteis à obra de Deus, ser úteis à gloriosa causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Concluindo. Então, meus irmãos de 60 para cima e meus irmãos de 60 para baixo, louvemos a Deus pela vida longa e abençoada que Ele mesmo nos deu. Foi Ele que nos deu. Louvemos a Deus. Lembremos também que existe o fim da jornada. Então lembremos que ao chegarmos ao fim dessa jornada, nós estaremos encontrando uma vida muito mais abençoada. Nós estaremos iniciando uma vida não apenas abençoada, mas uma vida gloriosa. E nessa vida, nós nunca ficaremos velhos. É a vida eterna. Em Cristo Jesus, seremos sempre todos da idade mais bela que possa existir. Qual a idade mais bela que pode existir nessa vida? A idade dos filhos de Deus. A idade de todos os filhos de Deus que foram recebidos gloriosamente por Cristo Jesus, por terem combatido o bom combate, ensinado pela palavra de Deus. Que Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.